tudo bom? Espero que vocês estejam bem aí na graça de Jesus. Eu quero deixar uma palavra para o coração de vocês e eu preparei um texto da Bíblia, mas eu confesso que quando eu leio um texto e tento explicar assim, eu acabo pregando e sendo muito demorado na fala e eu quero ser mais direto. E aí eu pensei em trazer uma palavra aqui do coração para o coração de vocês. Uma palavra de ânimo para a alma, conforto para o coração, palavra de fé para o espírito, uma palavra do Evangelho. Porque nesses dias nós precisamos mais do que nunca do contato com o Evangelho. O Evangelho que nos dá saúde mental, ele que mantém a nossa sanidade mental, senão a gente enlouquece em dias como esse sem o Evangelho. É o Evangelho que nos dá esperança, o Evangelho que nos dá certeza, que nos dá estabilidade. E eu quero falar com você, deixar uma palavra para te ajudar a viver momentos como esse. Nós estamos vivendo momentos difíceis, de incertezas, de angústia, de perdas, de tragédias, de calamidades. E, para ser sincero, diante de momentos como esse, nos faltam respostas lógicas, racionais. Não existe alguém que queira dar uma resposta racional, lógica, plausível para um momento como esse, acaba se perdendo, porque a tragédia humana extrapola qualquer conceito racional e intelectual. É como Jó, diante daquela situação, tentar dar uma explicação racional. Não tem como. Ele não tinha acesso aos desígnios de Deus. Ele não tinha acesso àquilo que aconteceu no capítulo 1 e capítulo 2 que nós lemos. Hoje nós lemos o livro de Jó e lemos aquilo que aconteceu. Deus conversou teve aquela conversa de Deus com o acusador, mas o Jó não tinha essa informação. Jó não leu o livro de Jó. Assim como nós, passando pelo momento como esse, nós não temos acesso às profundezas dos desígnios de Deus, não temos. E no próprio livro de Jó, se você ver, o próprio Deus não deu uma explicação racional. Deus só fez perguntas para Jó. Onde você estava quando eu criei o firmamento, quando eu estabeleci os céus? Aonde você estava quando eu criei todos aqueles animais? E Deus só afirma sua grandeza e coloca Jó diante da pequenez dele mesmo. É como essa situação, tentar dar uma explicação, é como um José no poço olhando para cima, a história não terminou, ele ainda no meio da história, querer dar uma explicação para tudo que estava acontecendo, para a traição dos irmãos, para aquela condição de dificuldade do fundo do poço. Então, não tem uma explicação racional. Mas eu tenho algumas certezas no coração e algumas convicções, algumas esperanças que eu quero compartilhar com você e vai ajudar você a atravessar esse momento. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte, que o nosso Deus, ele reina. Como diz o Filipenses, por cima da névoa nebulosa há um Deus que reina, ainda que as circunstâncias não aparentam. Então, meus irmãos, Deus é o Deus que está com as rédeas da história nas mãos. Deus é um Deus que é soberano sobre todas as coisas. O guarda de Israel não tosqueneja. E Deus está acima dos montes. E nós devemos elevar os nossos olhos para Ele, porque Deus, Ele reina sobre todas as coisas. Até um fio do cabelo da nossa cabeça está contado por Ele. Não tem uma folha da árvore que cai que Deus não tenha ciência disso. Deus é o Deus que cuida dos lírios dos campos. Então a Bíblia afirma essa soberania de Deus. Embora você olhe para as circunstâncias e as circunstâncias
lancem dúvida no teu coração, semeiam sementes de incredulidades, mas você precisa ser teimoso, você precisa ser insistente em acreditar naquilo que está revelado nas Escrituras, que é Deus reina sobre todas as coisas. E o Deus que reina sobre todas as coisas, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ele está esculpindo, Deus está talhando em mim a imagem de Jesus de Nazaré. Eu estou nesse processo estou nesse processo ininterrupto de assemelhação a Jesus de Nazaré. Uma palavra para santificação que eu gosto muito é a palavra cristificação. O Espírito Santo está trabalhando em mim, em meio às circunstâncias, e Deus está se servindo das dores, das lágrimas, para que cada dia eu me pareça com Jesus de Nazaré. Eu acredito nisso. Alguém disse que ser amado por Deus é algo terrível, irmãos. Ser amado por Deus é algo terrível. Sabe por quê? Porque esse Deus que me ama, ele não vai se dar o descanso até que eu me pareça com Jesus, ainda que eu tenha que sofrer para isso. Porque Deus é o Deus que corrige seus filhos, exorta seus filhos, disciplina os seus filhos, mas tudo para o bem. Porque esse Deus que governa sobre tudo, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Mais do que isso, outra certeza que eu tenho é que esse Deus que reina, esse Deus que é soberano, ele não está olhando para mim de forma indiferente. Ele não está olhando para nós de forma indiferente do alto da sua soberania. Esse Deus não é um Deus apático. Esse Deus é um Deus simpático. É isso que está revelado nas Escrituras. De um Deus que olha para o povo na escravidão do Egito e fala bem assim: eu desci para livrar vocês. Eu não fiquei aqui do alto da minha majestade. Não, eu sofro com vocês. É o Deus que se revela nos profetas. O Jeremias, o profeta chorão, nada mais é do que uma manifestação da angústia, do sofrimento, das lágrimas de Deus. Deus se compara, se chama de... Deus é colocado no livro dos profetas, né, como um Deus cheio de compaixão, e a palavra compaixão é uma palavra usada para as entranhas, é algo visceral, algo profundo. No livro de Oséias, ele se revela como um Deus que sofre a traição, um Deus traído, um Deus que sofre com uma traição. Você vê como Deus é um Deus simpático e não apático. É um Deus que se revela em Jesus de Nazaré, que chora diante da cidade de Jerusalém e fala: Jerusalém, como eu quis ajuntar vocês, como a galinha... como uma galinha que quer juntar os seus filhinhos, os seus filhotes. Deus é um Deus que se revela dessa forma. Um Deus cheio de amor, um Deus cheio de graça, e um Deus não apático, mas um Deus simpático. Simpático no sentido de alguém que assume o pathos, a dor, né, como é a semântica da palavra simpático, né, na semântica grega. Então esse é o Deus, cheio de amor, cheio de graça, e é um Deus simpático, um Deus que assume a nossa dor. E outra coisa que eu quero dizer para você, para fechar, já estou me estendendo, tá vendo? É o seguinte, é que Deus governa sobre tudo, Deus age em todas as coisas para o nosso bem, Deus é um Deus que assume a nossa condição de angústia, mas mais ainda, é um Deus que nos oferece uma esperança. Porque se fosse tudo isso que eu acabei de dizer, é muito bom você ir no médico e a pessoa dizer bem assim: olha, eu olho para a tua dor e eu me solidarizo. Eu sei como é ruim sofrer o que você está sofrendo. Isso nos ajuda. Quando você sabe que tem alguém que sofre com você. Mas se ele não tiver um remédio, não adianta.
Mas a nossa esperança em Cristo é o seguinte, que existe um remédio. O remédio é o seguinte, que a nossa história não acaba aqui. A nossa história não está circunscrita do berço à sepultura. Nós temos uma eternidade. E há um reino de justiça que virá, que a Bíblia diz em Apocalipse, e que dos nossos olhos vão ser tiradas todas as lágrimas. E a morte não haverá mais. Toda dor vai ser extinta. Porque o reino de Deus será um reino de graça, de vida e de justiça. Então, meus irmãos, a última palavra não está com o acaso. A última palavra não está com as forças cegas da natureza. A última palavra não está com o vírus. A última palavra não está com o inferno. A última palavra não está com o diabo. A última palavra está com a vida. A última palavra está com o Deus que reina. A história não terminou. Eu me recuso a dizer que nós perdemos os nossos irmãos para a doença ou para seja lá o que quer que for. Não. Você só perde alguém quando você não sabe para onde a pessoa foi e nem aonde a pessoa está. Nós não perdemos nosso amigo Alexandre, sabe por quê? Nós sabemos aonde ele está e nós sabemos para onde ele foi. Bendito seja o nome do Senhor. Se apegue nessa certeza. Faz igual a Paulo. Eu estou bem certo. Se encha dessa certeza, eu estou bem certo. Não é uma convicçãozinha passageira. Não é uma informação intelectual que daqui a pouco eu posso pensar diferente. Não, eu estou bem certo. Essa certeza é a âncora da minha vida. Essa certeza é a minha base de estabilidade. Eu estou bem certo de que nada nos separará do amor de Cristo Jesus, nem a morte, nem o inferno, nada, 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 nada. Porque nós temos uma esperança, porque aquele que venceu a morte e ressuscitou, ele diz pra gente, eu tenho um futuro de glória preparado para você. Aleluia. Seja edificado com essa palavra. E que Deus te abençoe em Cristo Jesus.